Hoje eu tô aqui para fazer um jogo de leituras poéticas, né? Como que vai funcionar? Eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, tenho 3 livros, né? São 3 livros da minha autoria, aqui, Espelho das Cores, meu segundo livro, que foi Amores, Angústias e Flores, Poesias Escolhidas, que é o livro de poesias do personagem do Espelho das Cores, e o Afroqueer Existência, Dor, Luta, Amor, que é meu último livro com o qual eu tenho trabalhado, né? E aí, assim, qual é o jogo? Vocês escolherem um livro e falar uma página, e eu vou ler o que tem nela. Mas eu vou te dizer a partir de que página que você pode escolher na hora que você escolher o livro. Porque, né, senão você vai ler a introdução, sei lá, a apresentação, né? E se cair em alguma página que não tenha nada, eu te falo para você mudar de página. E aí eu vou ler o poema para você, vou fazer uma recitação do poema para você e ou se for o livro de prosa também, eu vou ler a página que caiu. Vamos ver o que sai, né? Vai que sai uma coisa legal, né? Ou talvez possa não sair nada, né? Pode não sair nada. Então, página 23, Espelho das Cores. Foi o toque da sirene que me despertou subitamente daquele transe em que me encontrava. O susto fez um filete de luz brotar no fundo da mente naquele instante, misturado ao barulho das cadeiras arrastadas e as pessoas da turma despedindo-se, aparentemente imunes ao massacre do golpe da paixão não correspondida. Provavelmente o primeiro. Acho que as musas, inspiradoras dos poetas gregos, as que tanto a professora falava e praticamente acreditava que existiam, começavam a iluminar meu pensamento, ainda que com uma única frase que fui impelido a escrever. Surgem muitas ilusões nesta fase da vida. Luiz Gustavo, foi pra você. Pesado, né? Vamos lá, página 31. Essa parte aqui, o Gabriel, ele tentou se declarar para a Anabelle e a Anabelle deu um ai nele. Aí, oi Rubens. Aí, bom, eu vou ter que começar um pouquinho no finalzinho da página para entender, mas eu vou ler a página aqui. Aí o Gabriel fala assim para ela: é como vocês meninas avaliam a gente. Mas não é só isso, há outras coisas relacionadas também, outras confusões, pessoas. Eu só acho que você não entenderia algo que nem eu entendo, que parece errado pro mundo e certo pro meu coração. Ah, nem sei mais o que eu tô dizendo. Calma, Gabriel, eu realmente não sei de onde você tirou essa ideia de que meninas avaliam meninos dessa forma que você falou. Parece até que escolhemos o melhor pedaço de carne no balcão por ser mais saboroso e as coisas não são assim. Gostar é algo que simplesmente acontece e precisa de ambas as partes para acontecer. Isso que você diz é muito bonito, mas teórico. A realidade em que vive é outra. Pessoas se juntam na maioria das vezes porque se atraem, não porque se gostam. Antes de dizer que a carne é saborosa, é preciso começar a seleção pela aparência no balcão. Caso contrário, ela não chega à sua mesa. É assim a realidade em que vivo, aparência, popularidade, masculinidade. Se você é bonito e másculo e conhece tanta gente aqui, por que sua realidade seria tão diferente? A fala de Annabelle aparentou um leve tom sarcástico. Talvez não fosse a intenção dela, apesar do registro que ficou gravado em minha memória. É um mistério que tento descobrir, mas minhas esperanças vão sumindo com o tempo. Rebati de maneira seca e objetiva o sarcasmo que achei ter sentido em sua voz. Pense, a vida são altos e baixos constantes, certo? Será que não é possível ter um pouco de esperança no coração humano enquanto se vive? Talvez você tenha razão, Annabelle, talvez não. Mas eu vou pensar melhor sobre isso. Preciso ir, o intervalo já acabou. Escuta, me espera quando terminar o horário, ainda quero falar com você. Na saída da escola, Annabelle me entregou uma carta que tinha escrito na sala de aula após conversarmos. Pediu que eu lesse com calma, pois era o que poderia me oferecer como conselho. Agora, na outra página, é a carta da Annabelle. Aí você lê o livro depois. Acabou. Nossa, muito forte. Os primeiros capítulos. Aqui, essa parte que eu falei foi do capítulo 2.
página 31, capítulo 2. Né? Não, capítulo 3. Essas primeiras páginas, os primeiros capítulos são bem curtinhos, né? Aí essas primeiras páginas é a visão do Gabriel, começa com a visão dele. Então ele vai contando a história em primeira pessoa sobre o que aconteceu na visão dele. No outro, a partir daí, os outros capítulos vão ser outras pessoas que vão falando. Então, Amores, Angústias e Flores, página 44, A Tempestade. Segue o vento em busca dos teus olhos nos olhos de quem não sabe mentir. Segue o ar por entre brechas e as palavras entre frestas. Omitir, desistir, deixe ir. A tempestade já passou e levou as minhas dores. Já passou e levou os meus amores. Resta o pano, a estante, o orgulho e o pó. Chorei. Nossa, me fez lembrar muita coisa esse poema agora, hein? Porra, Luiz, tu é foda. É uma trilogia, são... Cadê? É o vento, a tempestade... Ué, cadê o outro poema? Gente, eu vou ter que ver essa edição de novo. É o vento, a carinha que o Fábio botou. É o vento, a tempestade e... Eu acho que eu desloquei para outra sessão. Esse livro aqui tem 3 sessões, né? Aí tem parte 1, Amores, parte 2, Angústias e parte 3, Flores. Que é um despertar de sair dessa vibe de sei lá, paixão não correspondida e flor e amores e dores por isso e pelo mundo. E aí, a partir dessa perspectiva de assim, são 3 partes justamente para mostrar que ele caminha por essas 3 etapas, né, vamos dizer assim. E tem a ver com a história, né, do livro também. Mas então era o vento, a tempestade. Agora eu vou ter que olhar no índice, porque eu acho que eu desloquei para outra parte. Ah, tá. É o vento, a tempestade e aquário. Mas eu vou deixar alguém pedir, de repente cair na página. Se não cair até o final, aí eu leio ele de novo. Ah, você leu o Espelho das Cores? Pois é, eu tô fazendo a segunda edição dele. Eu fiz uma revisão. Tô fazendo a revisão, já revisei até o capítulo 18. Aí falta o 19, até o 19, aí falta o 20 e 21. Tô revisando 20 e 21, aí vou mandar pra segunda edição. Porque, né, ficou umas frasezinhas meio desconectadas, uns parágrafos que precisava refazer. E aí ficou bem legal, né, assim... eu acho que agora vai vir bem legal, né? Então essa edição aqui, meio quem tem, quem não tem, não vai ter mais. Talvez ainda tenha, porque ainda tenho 30 livros que eu não consigo vender, né? A pessoa faz 300, gasta um dinheiro da porra e demorei... Quer dizer, esse livro tem 5 anos de publicação. Eu não consegui vender tudo ainda. Mas vai dar certo. Esse último aqui, colorido. Tá. Qual página? 38. Ih, Paulo, será que a página 38 vai ter poema? Geralmente as ímpares têm poema, vamos ver. Vou ler a 37, tá? É porque a 38 ela é o verso, aí eu vou ler a 37. Nega sutileza. Essa nega tá falando sutileza, tá falando sutileza, tá falando. E por ser bem educada, é de classe esbranquiçada, mas ela sabe que essa falsa educação no país tem seu valor. Essa nega tá falando sutileza, tá falando sutileza, tá falando, mas de noite chora o pai, o avô, o bisavô, escravo nagô. De noite lamenta a mãe, a avó, a bisavó, princesa em Oió. Ah, um dia essa negra se vê muito negra, assume o cabelo e se enche de amor. Ah, um dia essa negra nega a sutileza para falar da sua cor. Nega a sutileza. Que pode ser nega a sutileza, né? Depende de como você lê, né? É um poema que fala de empoderamento, né? De olhar para a ancestralidade e pensar que eu saí de um lugar submisso que me colocaram, porque a minha ancestralidade é maior do que isso, e eu olho para mim e para minha estética, para minha força, para minha
raça e eu supero tudo isso. É o nega a sutileza, né? Ou nega a sutileza. Tá. Valeu. Esse. Página 15. Página 15, Amores, Angústias e Flores. Segredos. Pequenas doses de loucura numa normalidade insana, um grito, um brado, o pranto. Olhares que se cruzam e bateres de coração, não calo, aperto forte as mãos contra o peito, paixão que dilata o sentimento, realidade obscura que se esconde na sombra de outrem, que nega e ignora seus próprios segredos. O nome desse poema é Segredos. Eu acho que esse poema, deixa eu lembrar aqui. Cara, tem muito tempo que eu escrevi isso. Esse poema aqui tem... Acho que eu tava apaixonado. Porque a pessoa sabia e não queria. Então, tipo... E ao mesmo tempo... Tipo assim, ela não queria porque ela sabia que ela curtia e não tava afim de sair do armário, entendeu? Então, ele sabia, ele curtia, mas não tava afim de sair do armário. Então, tipo... Ele sabia o que eu sentia, mas não conseguia sair desse armário, não conseguia assumir que ele também sentia alguma coisa, e ele preferiu ficar onde ele estava. Foi pesado. Esse livro aqui, como é a parte Amores, Angústias, essas duas primeiras partes, elas são bem pesadas pra mim. Pra mim, né? Pra outra pessoa pode ler de boa. A última parte já é mais assim, libertador e tal. Mas... ainda assim, eu sei lá, eu acho que eu não sei, é um livro que eu não pego pra ler. Esse daqui não, entendeu? Mas é bom, né, porque eu vou vendo algumas coisas, como eu escrevi. Tem alguns poemas desse aqui que estão aqui, mas estão com uma releitura, estão com alguns versos diferentes. Isso é normal de fazer, né? A gente consegue transformar isso, é bem bacana. Você poder pegar o seu texto, reescrever e publicar de novo, né? E com uma outra cara, significando uma outra coisa. Isso é muito importante, assim, eu acho. Assim, para mim, como leitor, eu acho bem bacana. E aí, Espelho das Cores, página 31. 31 foi o Gabriel conversando com a Annabelle e ele dizendo que se sentia assim como alguém que as meninas não olhavam para ele porque ele não era uma carne boa, vamos dizer assim, de açougue. Ele era só, sei lá, uma carne que não tinha uma aparência agradável para você pedir. E ela fica chocada com essa visão dele, né? Tipo, não é assim, para com isso. Aí ela escreve uma carta para ele, que é da 32 em diante. A 31 foi essa que eu li. Então vamos lá, 32 a 33. Então, continuando lá aquela parte do diálogo do Gabriel, né, com a Annabelle, que ela falou essas coisas que eu disse. Aí na saída ela entrega a carta para ele, né? Aí a carta diz assim: Gabriel, sei que é muito difícil acreditar, ainda mais com o mundo de hoje, nas pessoas. E isso não é nada extraordinário, porque as coisas estão decaindo demais. Apesar das decepções com as pessoas, que já possa ter sofrido, eu te digo uma coisa: não desista do amor, porque o amor nunca vai desistir de você. É tão bom saber que você ainda acredita no amor verdadeiro, maior e inacessível. Ei, lembra do amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado? Pois é, se o amor de Deus habita em seu coração, é claro que as pessoas vão recebê-lo, entende? Quer ver? Deixa eu tentar explicar. Quando você está discutindo, até insistindo numa discussão de duas pessoas, você acaba absorvendo aquela raiva e passa a gritar mais alto, a falar com entonação mais forte, a usar seus instintos mais agressivos, não tomando mais conta de seus próprios atos. Se isso pode acontecer com um sentimento ruim, que é a ira, por que então, meu querido, não pode acontecer com o amor? Talvez porque o ódio já vem tomando conta do coração das pessoas, você pode responder. Gabriel, se não tivesse o amor, de nada valeria, porque o sopro da vida é dado pelo próprio amor, o Criador. Não sei se vai adiantar alguma coisa eu te resumir o que é o amor para mim, para a situação que estou vivendo, mas vou tentar. O amor para mim é esperar por mais que doa. É não deixar o orgulho se sobressair em uma situação talvez humilhante. É fazer coisas a favor desse sentimento por mais difícil que seja. É, apesar de cansada, não cessar a busca que acaba por se tornar
constante. É querer desistir, ter a consciência de que se deve desistir e deixar o amor superar a razão. Gabriel, o amor para mim é apoiar-se em algo que não tem cabimento pela lógica, mas, por mais que não pareça, o amor sempre supera tudo, porque para que o amor prevaleça, é preciso muitas batalhas, muitos sofrimentos, muita entrega, muita espera. Você, da mesma forma que várias pessoas que amam, pode não estar vendo o resultado da sua entrega, luta e até batalhas ganhas, mas lembre-se: 1. Esse jogo não se joga sozinho. 2. É o jogo mais difícil da vida. Eu te digo, por mais que você esteja se mostrando ao amor, amando e não sendo amado, tenha certeza de que sua recompensa virá, por mais que demore. Uma música para você. O amor é real quando a gente se dá por inteiro. Um simples toque das mãos ou palavras que venham de dentro nos faz fortes soldados rumo a conquistar. Mesmo que a batalha seja dura, vencerá só quem procura o amor. O amor não faz dor, tudo pode e tudo supera. É um dom real, não quer ver o mal, nada pode matar, nem distância é barreira. É muito fácil só lembrar as coisas ruins, porque é sempre o que mais se evidencia. Mas as coisas feitas por amor sempre são mais difíceis de lembrar. Gabriel, esta carta foi escrita por amor a Deus, consequentemente a você, porque Deus habita em seu ser com amor e de coração. O que faz que as pessoas não se destruam é o amor. Por isso, não tenho dúvidas, o amor ainda existe. Terminou a carta, aí o Gabriel reflete, né? De alguma forma eu desejava ver aquelas palavras concretizadas na minha vida. Eu sentia a necessidade de que saíssem do papel, mas apenas permaneciam. Acho que nunca cheguei a amar a Annabelle nos termos daquela carta. Ela, para mim, era inatingível, pura, e deveria ser tocada com cautela como a pétalas de uma rosa recém-colhida. Talvez seja esse tipo de amor a Deus e ao ser humano que eu insisti em cultivar, amor platônico. Fim. Então, contextualizando um pouco, porque assim, né, tô fazendo esse jogo de você falar a página e eu ler o que tiver nela. A Annabelle manda essa carta pro Gabriel, depois que eles têm essa conversa, e ela escreve lá, né? E como eles eram do grupo de jovens da igreja, né? Então, tipo, essas referências cristãs e tal, essas referências todas sobre o que eles conversavam e vivenciavam naquele grupo de jovens, meio que tá toda hora no discurso deles, né? Tá no discurso dela, no dele, enfim. E aí ele lê essa carta, mas ele... que é o final do capítulo, né? Quando termina, foi o diálogo deles, depois veio a questão da carta que ela passa para ele na saída do colégio, e ele fala, e ele refletindo, né? Talvez eu não tenha, né, nunca amado a Annabelle nos termos daquela carta, mas talvez seja esse o tipo de amor a Deus que o ser humano tem, que é um amor platônico. São as primeiras reflexões do Gabriel nessa caminhada dele para pensar a vida, para pensar se ele está gostando dela mesmo ou não, se ele vai acabar gostando do melhor amigo dele, o que está acontecendo, né? E é isso. E assim, essa carta da Annabelle, que é a letrinha da música, né? A carta começa aqui, ó, nessa página aqui embaixo. Aí, essas duas páginas são a carta, termina aqui, né? Quando termina a frase. Amor platônico. Essa carta aqui eu recebi da menina que eu gostava, na época da escola. Eu recebi essa carta desse jeito, na saída do colégio. Ela me entregou uma carta e disse que era para eu ler, porque ela ficou preocupada sobre a minha desistência a respeito do amor. Ah, então o personagem é você, Pedro? Não necessariamente, gente. Tipo, um personagem de um livro, ele é construído a partir de, sei lá, vivências suas, o que você ouviu dos seus colegas, o que você transformou, que você achou que poderia ter sido e não foi, você criou uma história como tivesse sido da maneira que você achou que tinha que ser, e isso virou um conto, isso virou um capítulo de livro. A escrita é isso, né? Então,
E eu fiquei assim, eu incorporei, né? Eu não incorporei só isso, né? O livro Espelho das Cores tem, tipo, a carta que eu recebi da Anabelle. Eu tenho guardado até hoje essa carta em algum lugar. Tá ali. Tem um saco assim, cheio de cartas que eu troquei. Tem cartas aqui que foram trocadas entre os protagonistas, que também foram cartas que eu troquei, de verdade. Foram as mesmas cartas que estão aqui escritas. Tem e-mails que estão aqui, que eu recebi os e-mails. Aí eu fiquei pensando depois, caralho, as pessoas devem estar puta, né? Mas eu acho que não, sei lá, né? Sei lá, já passou 20 anos. É, então, nossa, falando isso, tem até falar pro Denis que ele leu meu livro e ele fez uma parada assim também, né? Com a escrita dele, eu tenho que falar isso com ele. Mandar isso pra ele. Então, meio que foi isso, né? Eu fiquei, eu trouxe, incorporei essas questões para dentro do livro, para dentro de tudo. E-mail que eu troquei, carta que eu troquei. As conversas do WhatsApp, tem aqui, se vocês, não sei quem chegou a ler o livro, acho que, sei lá, né? Esse tanto de gente que tá me vendo, 3 pessoas, provavelmente não leu. Mas a Paula leu. Aqui. Então meio que, ó, tem conversas de SMS trocadas. E aí eu acho bem legal, tem uma parte aqui ótima. Que aí, né, nessa época desses relatos aqui, os fatos acontecem numa época que não tinha WhatsApp. Não tinha mesmo, né, gente? Se eu tô me baseando em experiências minhas de amigos e tal, tipo, não tinha WhatsApp mesmo. Mas com o tempo, a tecnologia vai chegando, e é por isso que é interessante que eu vou mostrando as vivências de cada um e o que eles vão pensando a respeito da vida, é meio que reconstruindo o passado. E chega um momento que o WhatsApp chega, né? Esse daqui é o capítulo 19, anestesia. Aí ele começa com a troca de mensagens, que eu não vou falar entre quem, que vocês vão descobrir. E aqui já é o WhatsApp, tá vendo o formato das mensagenzinhas? É diferente daquele outro que eu mostrei, né? Aquele outro é tipo formatinho de SMS do celular e tal. Só que o que é foda? Eu pensei no formato de mensagens, se bem que até hoje a mensagem SMS ainda é assim, né? O quadradinho assim, com as bordas arredondadas. No modelo do celular que eu tinha quando eu escrevi. E eu escrevi esse livro de 2007 a 2014. Então, eu demorei 7 anos para escrever esse livro, eu acho que muita coisa tecnológica aconteceu, né? Mas eu acho que ainda bem que o modelo do formato do WhatsApp, do SMS ficou de boa, né? 35. Vamos para 35. Capítulo 4. Imagodei. Fecharam as portas do céu e condenaram-me ao limbo, herege que ser imagem do que chamam amor infinito. O que fazer quando a caverna escura começa a receber um pouco de claridade? Voltar-se às sombras na parede ou encarar a luz de frente? Um fim para minha angústia era iminente e já previa isso de alguma forma ante um pensamento revelado ao meu caderno. Trevas iluminadas e luzes sombreadas lançaram-me ao medo, mas também à coragem. Verdade. E o fino trato da prosa ditou o rumo da iluminação seguinte, mais uma vez lançada às folhas do meu caderno azul. O ser humano engana-se inutilmente ao tentar fugir de si. Quanto mais nega seu interior, mais este se revela exteriormente. Passei muito tempo sem participar das reuniões do Mensageiros, na tentativa de evitar o encontro com Juan ao máximo. Entretanto, sabia que ainda havia o desejo de revê-lo, pois já não podia achar que era apenas confusão da minha cabeça o sentimento que aos poucos assumia. Precisava contar o que me angustiava, desde aquele encontro em sua casa, precisava sentir a mesma verdade emanada dos meus olhos nos olhos dele. Mas não seria arrogante a ponto de dizer que nossa intimidade já denunciava bastante o que ele também sentia. Melhor seria ser sutil,
já que a experiência havia demonstrado que histórias similares acabavam, na maioria das vezes, como um não para ser engolido. Foi isso, página 35. Aqui, ó. Começa sempre com um poeminha. Aí depois vai. Essa hora o Gabriel volta a falar, né? Já é a fala dele de novo, né? Esse capítulo volta para a fala dele. Então, depois de tudo que aconteceu, ter recebido a carta da Annabelle, ter ficado refletindo, até porque aconteceu um episódio entre ele e o Juan, que fez com que ele ficasse com essa reflexão, né? Tipo, na sala de aula pensando, pô, aquilo que aconteceu, será que é alguma coisa? Será que significou alguma coisa? E aí vocês têm que ler para saber o que aconteceu. Aí, quando ele fica se perguntando isso, né? Sobre ele mesmo, mas também sobre o Juan, né? Quer dizer, por isso que ele cita a caverna escura, as sombras na parede, que tem a ver com o mito da caverna de Platão. Eu faço essa referência nesse parágrafo, por isso que é falado dessa forma, né? Então, tipo assim, o que fazer quando a caverna escura começa a receber um pouco de claridade? Voltar-se às sombras na parede ou encarar a luz de frente? Então tem a ver com isso, né? Essa referência. Que é justamente eu saio de um mundo de obscuridade em que eu não aceito quem eu sou e eu prefiro seguir o que a igreja diz e o que a minha religião diz, ou eu viro para a luz e saio dessa caverna, né? Tem a ver com isso. Olá, não sei quem é a pessoa, mas bem-vindo. Olá, JP. E aí então tô falando aqui, né, para quem entrou aí, a respeito do mito da caverna, que no capítulo 4 eu uso, né, quando Gabriel vai refletir sobre o que aconteceu entre ele e o Juan e se aquilo significou alguma coisa, enfim. E aí ele pensa sobre isso, né? Porque a gente está falando de um aluno de ensino médio e eu não sei, né, como é, quer dizer, sei como está hoje, né? Mas não acredito que seja diferente, vamos dizer assim, da época que eu estou refletindo sobre esses fatos, porque a minha referência foi o que eu tive no meu ensino médio. E, tipo, a gente sabia o mito da caverna, a gente sabia quem era Platão, quem foi Aristóteles e tal, e a gente estudava isso, né? A gente tinha essas disciplinas, a gente estudava em sociologia, a gente estudava isso em história, para entender a cultura grega. Não sei se os professores hoje fazem isso, né? Mas se os professores dessas áreas entram com essa profundidade, isso deixa muito superficial. Mas o meu ensino médio foi muito profundo, e ele foi em escola pública, né? Então a gente tinha noção disso tudo. Então o Gabriel, ele é um estudante ali, está no último ano do ensino médio, que ele está muito ligado nessas questões. Ele sabe quando a professora está falando sobre as musas que inspiraram os gregos poetas, porque a aula de literatura vai falar de onde que veio a inspiração para a literatura ocidental. Então, assim, as referências, elas são muito fortes. Alguém me questionou uma vez assim, mas sei lá, o jeito que o personagem fala nem parece um garoto de 17 anos. Pra hoje pode ser que não. Né? Mas o que é preciso entender, talvez nas primeiras páginas tenha essa estranheza do que está escrito, nos primeiros capítulos, mas você vai percebendo que é uma reconstrução por meio da história de vida, da memória dessa história. E aí ela é escrita. Então, por isso, quem está escrevendo não é mais aquele garoto de 17 anos, né? Aí, na época era, né? Na época era mais de boa.